Bem, na última aula a gente começou a falar sobre o panorama histórico no qual a filosofia moderna vai nascer. A gente falou como o nascimento da ciência moderna é importantíssimo para esses filósofos. A gente falou sobre como o Renascimento coloca uma grande ênfase na razão humana. A gente falou sobre como a Reforma Protestante ela vai dar margem ao nascimento do sujeito moderno. Assim como a ética que nasce junto com o protestantismo não entra em conflito necessariamente com a nova classe que nascia, que era a burguesia. E tudo isso vai influenciar na filosofia moderna. A gente chegou a mencionar que alguma das características que a filosofia moderna tem é que ela tem um caráter epistemológico, ela se preocupa muito com como é que a gente conhece, ela vai se preocupar demais em como a gente se organiza politicamente e ela vai ter uma profunda relação com o método científico. O modo como a gente faz ciência vai ser o guia para a filosofia moderna. Com as mudanças que a ciência moderna traz, você vai ter basicamente dois tipos de resposta para explicar como é que o conhecimento surge. Quando você começa a abandonar a metafísica aristotélica, a metafísica do Tomás de Aquino, que explicavam o mundo, você vai ter que colocar alguma coisa no lugar. E é isso que esses filósofos vão começar a fazer. Você vai ter basicamente dois grandes grupos. Você vai ter de um lado os pensadores racionalistas, que eles fazem o quê? Eles dão um papel gigantesco para a razão na obtenção do conhecimento. A razão vai ser fundamental para que a gente tenha conhecimento. E a gente vai ter de outro lado os empiristas, que vão fazer o quê? Vão colocar a experiência sensível, os sentidos, como a base do conhecimento. Então são duas escolas que brigam entre si. O sujeito que a gente vai falar hoje, o francês Descartes, ele é considerado por muitos como o pai da filosofia moderna. É o primeiro sujeito que a gente pode identificar e falar, olha, esse cara aqui está realmente fazendo uma filosofia nova, diferente, que tem as características que vão definir tudo que todos os outros filósofos que vierem depois. Por isso que ele é considerado o pai da filosofia moderna. Você pode até discutir se é o Descartes, se é o Locke, mas isso aí é discussão de especialista. Não há necessidade de discutir esses pormenores. O fato é que o Descartes, quando faz a obra dele, realmente muda a perspectiva da filosofia. E o caminho que a filosofia toma a partir dele, a gente não volta mais atrás. A gente pode fazer diferente dele, mas não voltando aos tomistas, aos aristotélicos. Tem que ser diferente agora. O que ele fez de bom na vida? Ele foi um sujeito que estudou num colégio jesuíta, lá na França. Um bom colégio. Quer dizer que ele teve uma boa formação clássica. Toda aquela metafísica aristotélico-tomista, o Descartes aprendeu. Ele conheceu mesmo aquilo. Ele sabia. Só que ele sai dessas instituições, ele sai do colégio, ele sai da universidade, falando, puxa vida, eu achei que eu ia ter algum conhecimento certo, algum conhecimento seguro, mas eu saí daqui cheio de dúvida. Eu não sei nada. A filosofia está perdida. Então o Descartes vai fazer o quê? Depois de passar pela universidade, ele vai fazer um tour pelo mundo. Digamos que ele vai ter o ano sabático dele. Ora, no mundo, o que ele encontra? Ele vai ver um monte de mudanças políticas acontecendo e um clima de incerteza gigantesco. Por exemplo, tem o Montaigne, um pouquinho antes, que é considerado um cético. Ele escreve lá os ensaios dele, que eles não têm certeza, eles não sabem para onde ir. É assim que a filosofia tá. Sabe, ela, diferente da ciência moderna, que parece que encontrou o caminho, a filosofia está meio perdida. Parece que ela é incapaz de chegar ao conhecimento. É isso que o Descartes vai encontrar. Ao mesmo tempo que a ciência parece que achou o caminho, a filosofia está completamente perdida. Só que o Descartes, veja, é uma característica da filosofia moderna. Não por acaso chamam ele de pai da modernidade. Ele vai e fala, não. Tá errado isso aí. Aquele método científico que revolucionou a ciência também tem que revolucionar a filosofia. Então a primeira pergunta que qualquer pessoa que vai fazer filosofia tem que fazer é:
como podemos ter certeza do conhecimento? Como é que sabe que o conhecimento é certo e seguro? Ora, já que ele acha que a ciência moderna, o método científico, tem que ser o guia da filosofia, ele vai olhar com calma o que a ciência está fazendo e vai tentar falar, são esses os passos que a ciência faz. Então é isso que a gente tem que seguir na filosofia. O que ele vai encontrar? Por exemplo, ele vai encontrar 4 regrinhas básicas que a filosofia tem que seguir, que qualquer pessoa que almeja o conhecimento tem que seguir. Quais são? Evidência. É o primeiro. Ele vai falar, a gente não deve aceitar nada que não seja uma ideia clara e distinta. Se alguma coisa aparece a você, só que não é uma ideia clara e distinta, não tome como certo. Deixe de lado imediatamente. Não importa se você tem que deixar o mundo inteiro de lado. Se você não encontrou alguma ideia que ela é clara e distinta, não leve ela a sério. Esse é o primeiro ponto, senão não tem como fazer conhecimento. Segundo, a análise. Quer dizer o quê? Problemas complexos, você não tenta resolver o problema como um todo. Você divide esse problema complexo em partes menores, em problemas menores, e começa a resolver esses problemas pelas partes menores. É o que qualquer pessoa faz hoje em dia. É ensinado assim. Você pega lá um problema de engenharia. Como é que eu construo esse circuito aqui? Ora, você vai tentar bater o olho e tentar resolver o circuito inteiro? Não. Você vai ver as partes menores que compõem esse circuito e vai, parte por parte, resolvendo o problema. É evidente. É assim que a matemática faz. E o Descartes está dizendo é assim que a filosofia tem que fazer. Se não for assim, não vai chegar a lugar nenhum. Além disso, além da evidência e da análise, você tem que ter ordem. Quer dizer o quê? Quer dizer que você começa dos assuntos, dos problemas mais simples, para depois avançar para os problemas mais complexos. Primeiro você aprende a fazer 2 mais 2, depois você vai ver cálculo. Simples. Como é que você quer ver um negócio mais complexo, que depende daquele mais simples, sem ter entendido esse primeiro passo? Não dá para fazer. Então o conhecimento tem que ter ordem, do mais simples ao mais avançado. Simples. Se você ignorar isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Por exemplo, se a filosofia ainda não sabe como é que chega a um conhecimento certo e seguro, como é que ela pode começar de repente a falar de Deus, de metafísica, se ela nem resolveu esse ponto ainda? Não dá para fazer. Quarta regrinha, enumeração. Quer dizer o quê? Quer dizer que com certa frequência você precisa repassar o que você fez. Pensa na sua cabeça, eu fiz isso, eu fiz aquilo, essa etapa. Para que você faz isso? Para não deixar nenhum passo importante de fora. Mas isso aqui é quase um guia de como é que você estuda. Que é o que o Descartes está fazendo. Ele vai escrever inclusive um livro que chama Regras para a Orientação do Espírito. Que é isso mesmo, ele está dizendo como é que você estuda, como é que você pensa, como é que você faz filosofia. Ora, é uma série de regras. E faz muito sentido, você usa até hoje isso. É claro que um problema complexo é dividido em partes menores. Você não pode resolver o problema todo. Primeiro, os pedacinhos menores. É evidente que você tem que ir do mais simples ao mais complexo. Não dá para fazer. Querer pular etapas. Não dá. E sim, você vira e mexe, você precisa fazer uma enumeração. Você precisa fazer aquele levantamento. Vamos ver o que eu estudei. Se você pega um livro didático, ele leva isso em consideração. No final de cada capítulo, geralmente tem algum tipo de revisão. É aquela retomada. É para você olhar e falar, vamos ver se aquilo que de fato eu precisava aprender, eu aprendi. Você está fazendo uma enumeração. Então o Descartes está dizendo, você tem que ter essas 4 etapas. Descartes, então, vai começar o trabalho dele. Ele vai procurar esse ponto de partida que ninguém pode colocar em dúvida. E vai procurar esse ponto de partida com evidência, com análise, com ordem e com enumeração. Ele vai fazer aquilo que ele disse. Ele disse, é assim que se faz. Ele vai fazer, vai colocar isso em prática. Em que livro? Meditações Metafísicas. É um livro maravilhoso. É uma delícia de se ler.
Eu vou deixar ele até na descrição aqui embaixo, excertos desse livro. Mas que vale muito a pena ler. Não é um livro grande, não é um livro tão complexo. É muito, muito gostoso de se ler. Então a gente vai ler alguns trechinhos agora e acompanhar o processo que o Descartes está fazendo. Então ele escreve o livro dele, ele diz que ele está lá, sentado, em frente à lareira, com um hobby, tomando seu vinho. Veja, ele vai começar a demolir todo o prédio da filosofia para tentar achar uma base sólida. Então ele começa. Imagina lá o Descartes, com o vinhozinho aqui na mão. Há já algum tempo, dei-me conta de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei sobre princípios tão mal assegurados devia ser apenas muito duvidoso e incerto, de modo que era preciso tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões que recebera até então em minha crença, e começar tudo novamente, desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer alguma coisa de firme e de constante nas ciências. Tudo o que recebi, até o presente, como mais verdadeiro e seguro, eu o aprendi dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, algumas vezes experimentei que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência jamais se fiar inteiramente em quem nos enganou uma vez. Isso está escrito na primeira meditação. As meditações metafísicas são compostas de 6 meditações. Você vai ver que a gente aqui, conforme for avançando na argumentação do Descartes, a gente vai da primeira para a segunda meditação, para a terceira meditação. Porque, ora, esse livro é escrito conforme ele diz que tem que ser feita a filosofia, com ordem, do mais simples para o mais complexo. Então você não pode pegar esse livro e, vou ler a quinta meditação. Não. O que ele está fazendo é partindo do mais simples para chegar no mais complexo. Tem uma ordem, você não pode pular. Então a gente vai ver aqui que as citações que a gente segue vai da primeira, segunda, terceira, quarta, assim sucessivamente. Então o que ele acabou de fazer? Ele está dizendo, a minha vida inteira, tudo que eu aprendi foi falso. Mais que isso, eu não sei se é falso ou verdadeiro. Por quê? Porque quase tudo que ele aprendeu veio dos sentidos. Ora, mas os sentidos me enganam. Ele me engana. E é um dos critérios do conhecimento. Se aquilo não te parece como uma ideia clara e distinta, você deve colocar de lado. Ora, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que, veja que o Descartes, é um negócio espantoso. É muito bonito o que ele está fazendo. O sujeito basicamente está dizendo, toda a filosofia que veio antes de mim foi mal feita. Ele está falando do Aristóteles, do Agostinho, do Platão, do Tomás de Aquino, de uma centena de filósofos. E ele está dizendo, são bons. Só que, lamentavelmente, o que eles construíram está errado. Pode até ter coisa certa ali? Pode. Só que ele construiu em bases inadequadas, então não dá para você confiar. Ele fala, eu vou aqui discutir cada pequeno probleminha da filosofia? Não porque eu passaria a vida inteira fazendo isso e não chegaria a lugar nenhum. Então o que eu vou discutir? A base, o fundamento. Eu vou mostrar aqui o que veio antes, fundamento equivocado, então não dá para você levar a sério. É um edifício sobre a areia. E eu vou construir sobre a rocha, digamos assim. Então a primeira coisa que ele vai descartar é, muita coisa do que a gente toma como certo vem dos sentidos. Mas imagina, pega um copo com água, deixa ele pela metade de água. Aí você pega uma caneta e enfia lá dentro. O que acontece? A caneta não vai parecer quebrada? Parece que quebrou. A caneta está quebrada? Se você tirar a caneta da água, ela está quebrada? Não, ela está inteira. Mas, quando você enfia na água, parece que quebrou. Para resolver esse problema, a gente tem que explicar
leis de ótica, explicar o que está acontecendo. Mas o fato é, quando a razão corrige, você percebe? O fato é que, quando você olha para o copo com a caneta, tá quebrado, a caneta quebrou. Seu amigo tá vindo lá de longe. Você dá tchau para ele. Seu amigo tem 2 metros. Só que como ele tá longe ainda lá na rua, ele te parece ser menor que uma formiguinha. Ele é menor que uma formiguinha? Não, não é. Só que te parece. Se você olhar alguma coisa muito de perto, a coisa parece enorme. O que é isso? É os sentidos te enganando. E o sentido te engana um monte de vezes. Um monte de vezes. Ele te engana. Ora, aí que tá. Se os sentidos te enganam, significa que eles não podem ser uma fonte para o conhecimento. O conhecimento tem que partir de uma ideia clara e distinta. Não é o caso dos sentidos. Os sentidos te enganam toda hora, na verdade. Então o que você faz? Exclui os sentidos. O que ele está fazendo aqui é o que a gente chama de dúvida metódica. Ele vai usar a dúvida como um artifício para alcançar aquele ponto que vai funcionar como uma espécie de ponto de Arquimedes. Por que ponto de Arquimedes? Ele vai falar, a partir de uma ideia, uma verdade fundamental, você consegue construir todo o resto. E é isso que ele está buscando. Tem que ter um ponto que não dê para duvidar. Aí ele constrói o edifício. Então ele começou a descartar coisas que podem ser colocadas em dúvida. O método aqui vai ser extremamente radical. Ele vai até o limite. E veja, o mais fácil de todos é o sentido. O sentido se engana toda hora. Não é confiável. Não presta. Então você faz o quê? Sentidos de lado. Sentidos não servem para o conhecimento. E ele prossegue. Quantas vezes ocorreu-me sonhar à noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava perto do fogo, embora estivesse inteiramente nu em minha cama? Ô louco, uma cena sensual aqui. O Descartes, que eu acabei de falar, ele começa o livro dele escrevendo que ele está de roupão, sentado junto à lareira, está lá tomando um vinho. E ele começou a reformular a filosofia. Ele está dizendo, quantas vezes acontece quando ele está dormindo e ele sonha como se ele estivesse passando pela mesma situação que ele está agora, perto do fogo, acordado. E na verdade ele está deitado na cama nu. Veja, parece muito igual. Com certeza você já sonhou que estava caindo e se acorda assustado. Então veja, parece-me que, nesse momento, não é com os olhos adormecidos que observa este papel, que esta cabeça que mexe não está dormente, que é com intenção e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. O que acontece no sonho não parece ser tão claro, nem tão distinto quanto tudo isso. Pensando nisso cuidadosamente, lembro-me, porém, de ter sido frequentemente enganado, quando dormia, por semelhantes ilusões. E detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há indício concludente algum, nem marcas suficientemente certas, por cujo meio se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente espantado. E meu espanto é tal que ele é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. O que ele está dizendo? Que agora ele avançou. Primeiro ele colocou em dúvida os sentidos. Ele falou, sentidos não servem para o conhecimento, não é o caminho certo e seguro. Mas veja, aí ele continuou o argumento dele e falou, veja, tem às vezes eu estou dormindo e parece, quando eu sonho, que eu estou vivendo um momento igual a esse que eu estou aqui acordado. Eu estou dormindo, mas parece que estou acordado. Acabei de mencionar. Seu sonho que está caindo, você acorda assustado. O que ele está dizendo é, ainda que não seja a mesma coisa, uma coisa é dormir, outra é acordado, a verdade é que ele não tem um critério, ele não sabe exatamente como é que se distingue uma coisa da outra.
O que ele está dizendo é que essas sensações que ele tem quando ele está dormindo parecem as sensações que ele tem quando ele está acordado. Significa que ele não pôde garantir, não é certo e seguro, não é uma ideia clara e distinta, de que isso aqui, o mundo exterior, o corpo dele, as coisas que ele experimenta, de fato correspondem a alguma coisa fora dele. Pensa no filme Matrix. Já assistiu Matrix? Se não assistiu, assiste. O primeiro é muito legal. E é um filme que se baseia nesse tipo de argumento. Especialmente na próxima dúvida. O que ele está fazendo no filme lá? Um monte de sensações, todas as sensações que os personagens do filme sentem, são provocadas por uma máquina, por um computador. É ela que cria aquilo na cabeça do sujeito. Significa que aquilo não está acontecendo fora dele. Não existe um mundo em que ele está fazendo aquelas coisas. Tudo aquilo são percepções forjadas por uma máquina. Eu sei, você fala, é um filme. Mas aí eu te pergunto e o Descartes pergunta também. Como é que você sabe, por exemplo, que agora isso não está acontecendo? Como é que você sabe que eu que estou aqui falando com você não sou só um negócio criado na sua cabeça? Que tem um computador fazendo isso? Como é que você sabe? Pois é, você não sabe. Você acredita realmente que isso aqui existe, não acredita? Acredita. E você fala para sua mãe fala para você, menino, leva o lixo para fora. Fala, mãe, eu faria, se eu soubesse que esse lixo realmente existe fora de mim. Sua mãe vai pegar um chinelo e vai falar, quer ver como existe? Te dá uma chinelada. Ora, sua mãe acredita que o mundo existe fora da mente? Acredita. Ela consegue mostrar? Provavelmente não. E ela não precisa, não é? Porque ela te dá um tapão. Mas o Descartes está nessa situação. Como para tomar como ponto de partida precisa ter evidência, precisa ser uma ideia clara e distinta, ele colocou aqui um problema grave. Falou, eu não tenho certeza se as minhas percepções elas realmente correspondem a alguma coisa fora de mim. Eu não sei se o mundo externo existe. Eu não sei se o meu corpo existe. Veja como a dúvida avançou. Primeiro ele colocou os sentidos em xeque. Falou, o sentido ele é confuso. Ele confunde, ele me engana. Agora ele avançou. Mais do que a confusão que os sentidos trazem, eu não tenho como saber se o mundo, se a realidade externa existe. Eu não sei se meu corpo existe. Pode ser só uma série de percepções criadas na minha mente. Como é que eu vou saber? Como eu não sei, eu suspendo o juízo. Eu não afirmo que as realidades corpóreas existem. Não afirmo nada. Não sei se o mundo existe. Então, ele avança. Há muito tempo, entretanto, que tenho em meu espírito certa opinião de que há um Deus que pode tudo e por quem fui criado e produzido tal como sou. Ora, quem me poderá assegurar que esse Deus não tenha feito que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar, e que não obstante eu tenha os sentimentos de todas essas coisas, e que tudo isso não me pareça existir de modo diferente daquele que vejo? E, mesmo, como por vezes julgo que os outros se enganam até nas coisas que pensam saber com a maior certeza, pode ocorrer que ele tenha desejado que eu me engane todas as vezes em que faço a adição de 2 e 3, ou em que conto os lados de um quadrado, ou em que julgo alguma coisa ainda mais fácil. Se é que se pode imaginar algo mais fácil que isso. Pode até ser, que Deus não tenha querido que eu seja decepcionado dessa maneira, pois ele é considerado soberanamente bom. Todavia, se repugnasse a sua vontade, ter-me feito tal que eu me enganasse sempre, pareceria também ser-lhe absolutamente contrário, permitir que eu me engane algumas vezes. E, no entanto, não posso duvidar de que ele não o permita. Aqui a gente chega a um ponto da dúvida em que ela já não é mais uma dúvida natural.
Quando ele duvida de sentidos e do mundo exterior, é uma dúvida natural. De fato, faz sentido o que ele está falando. Se você realmente quer partir de alguma coisa que não dê para duvidar, aquilo que ele falou funciona. Os sentidos realmente, às vezes, enganam, então não dá para você considerar. E aí o sonho e a vigília não é tão fácil assim de distinguir. Pode ser que essas percepções estejam erradas. Como você não tem certeza, você deixa de lado. Só que agora ele vai mais longe. Por quê? Porque ele está colocando em dúvida a própria matemática. É uma parte da ciência que parece indubitável, certo? Seguro. Ora, 2 mais 3 é 5, e sempre será 5, não é? Pois é, talvez não. É exatamente o que ele está levantando aqui. É a hipótese do gênio maligno. Veja como esses filósofos são muito mais radicais do que Matrix. Matrix falou no computador. Mas em Matrix existe o mundo, por exemplo. Existe o mundo das máquinas lá, que transformou a Terra num caos, mas existe. Isso aqui é mais radical. Ele está dizendo, ó, pode ser que não exista nada. Imagina que tem Deus. E Deus cria tudo na sua mente. Não tem nada, não tem corpo, não tem céu, não tem terra, não tem nada. É tudo ele que faz parecer para você que existe. Quer dizer que você está enganado. Pode ser que quando você acha que 2 mais 3 é 5, ele esteja te enganando. Como é que você vai saber? E esse é o ponto. É possível que isso aconteça? Ora, é possível. Por isso que é uma dúvida metódica. A dúvida aqui serve como um guia para a gente achar esse ponto de partida nosso que a gente precisa. Pode ser que seja assim? Pode. Como é que você vai explicar que não é? Como é que você garante que tudo isso aqui não são imagens na mente de Deus, por exemplo? Como? Esse é o ponto. O Descartes agora colocou tudo, absolutamente tudo, em dúvida. Sentidos, mundo externo, matemática. Não restou mais nada. Ao menos é o que parece. Então veja, Descartes colocou quase tudo em dúvida. Ou tudo. O que sobrou? Nada. Ele conseguiu colocar até a matemática em dúvida. Matemática que é a paixão desses filósofos. Porque a matemática, desde Platão, ela é assim. A matemática ela está longe do mundo sensível. Ela parece te aproximar dos deuses. Mas pode ser que haja um gênio maligno que te engane. Você não tem como saber. Se você não tem como saber, suspende o juízo. Mas aí ele prossegue. Veja que coisa linda. Veja que texto bonito. É de cair uma lágrima, de tão bonito que é. Diante disso, como é que sei se não há alguma outra coisa diferente das que acabo de jogar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida? Não há algum Deus ou alguma outra potência que me ponha no espírito esses pensamentos? Isso não é necessário, pois talvez eu seja capaz de produzi-los por mim mesmo. Eu então, pelo menos não sou algo. Ocorre que já neguei que eu tivesse algum sentido ou algum corpo. Hesito, no entanto, pois o que se segue disso? Sou de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Então veja, ele percebeu que está tudo em dúvida. Ele não sabe se tem corpo, não sabe se tem nada. Mas parece que sobrou alguma coisa. Eu já me persuadira, contudo, de que não havia nada no mundo, e de que não havia céu algum, terra alguma, espíritos alguns, nem corpos alguns. Não me persuadia, então, de que eu tão pouco existia? Com certeza não. Veja, não tem céu, não tem corpo, pode não ter mundo externo, mas será que ele não existe? Ah, isso ele ainda não sabe. Eu existia sem dúvida. Se me persuadi de algo, ou se eu apenas pensei em algo. Há, porém, algum não sei qual enganador muito poderoso e muito ardiloso que emprega toda a sua destreza em enganar-me sempre. Veja, ele colocou agora a ideia do Deus maligno, que complica muitas coisas para ele. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana. E que ele me engane quanto quiser.
não poderá jamais fazer que eu nada seja. Enquanto eu pensar ser alguma coisa. Desse modo, após ter pensado bem nisso e ter examinado todas as coisas, é preciso, enfim, concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira, todas as vezes que a pronuncio ou que a concebo em meu espírito. Pronto. A gente acabou de chegar aqui, naquele ponto que não dá para duvidar. Ora, pode ser que Deus me engane? Pode ser. Só que, se ele me engana, se eu penso, para pensar, eu tenho que existir. Enquanto eu penso, enquanto pensamento, eu existo. Não tem jeito. Enquanto eu duvido, eu existo. Tem como você derrubar essa verdade? Não. Porque sempre que eu duvidar dela, no exato momento em que eu duvido, em que eu estou pensando sobre isso, estou existindo. Estou existindo enquanto pensamento. E é aí que tá. Eu estou existindo enquanto sujeito. Eu tenho corpo? Ah, não sei. Alguma coisa fora de mim existe? Não sei. Eu existo? Sim, enquanto pensamento eu existo. Não tem jeito. É a partir daí que eu vou começar. Esse é o famoso cogito, ou cogito. Que em latim, cogito quer dizer penso. Então o que ele está dizendo é, quando eu penso, eu existo. Acabou. O primeiro objeto de conhecimento é o próprio ato de pensar. É o próprio ato do sujeito cognoscente. Isso é filosofia moderna nascendo. Isso é um negócio espetacular. É o eu. Não um eu geral, um abstrato. Mas não, eu. Esse sujeito que pensa, que existe. Esse é o fundamento da filosofia moderna. É completamente diferente do que era feito até então. O eu, o sujeito, nunca foi o ponto de partida. Você sempre conheceu o mundo, é a partir do mundo você conhece. Então a filosofia partia das coisas do mundo. Só que ele está dizendo, olha, não dá. Isso não funciona. Toda a realidade agora começa comigo. Eu conheço a mim mesmo enquanto penso. É essa virada que a filosofia não abandona mais. O sujeito agora vai ser o ponto de partida. Seja lá qual for a sua teoria filosófica, ela parte sempre do sujeito. Então é a realidade do pensante, da coisa pensante, que vai se colocar como ponto certo e seguro agora. Isso é novo. Pode ser que não tenha nada fora de você, mas dentro de você está lá o ponto de partida. O seu pensamento existe. E ponto final. Você é um sujeito pensante. O Descartes vai fazer duas classificações. Você é a res cogitans, que res é coisa em latim, cogitans é o participo presente. Então você é uma coisa que pensa, uma coisa pensante. Isso é diferente do mundo, se é que ele existe. Você é uma coisa que pensa. Você é pensamento. Esse é o ponto de partida. Isso é muito mais certo e seguro. Isso é uma ideia clara e distinta. Muito mais clara e distinta do que todo o resto. Então, por que ele teve que jogar fora o que Aristóteles, Tomás de Aquino e todo mundo fez? Porque eles partiram do ponto errado. Por isso que a filosofia encontra tantas brigas que são brigas inúteis. Não chegou a lugar nenhum. Ora, porque não partiram do lugar certo. Então agora, o sujeito é quase um super-homem aqui. É a partir das capacidades dele de conhecer que a gente vai começar a filosofia. Inclusive agora a gente tem problemas novos. Porque se é o sujeito o ponto de partida, agora você tem que entender como é que se dá a relação do sujeito com o mundo. Se é que o mundo existe. Isso é algo que o Descartes ainda vai ter que mostrar. Então a gente tem alguns pontos aqui. Essa brincadeira do Descartes
essa demolição do prédio da filosofia para construir um novo, gerou algumas consequências. Em primeiro lugar, tem uma cisão, tem duas substâncias distintas, corpo e mente. A mente, que é o ponto de partida, que é aquilo que você conhece primeiro, porque ela se dá de modo imediato, ela está quase que instantaneamente a você. É a res cogitans. É uma coisa que pensa, é uma coisa pensante. Outra coisa vai ser o mundo. Se é que o mundo existe. Aliás, o Descartes vai mostrar que o mundo existe. Uma prova meio complicada, essa defesa do Descartes de que existe um mundo externo. Porque, veja, esse é o problema da modernidade. É muito bonito isso. Quando a modernidade ela faz com que o sujeito cognoscente, a gente, é o ponto de partida, quando ele faz com que isso aconteça, ele cria uma cisão quase intransponível entre o nosso mundo e o mundo fora da gente. É quase intransponível. É como se agora a gente perdesse para sempre o mundo fora da gente. É como se agora tudo que a gente vai ter é o mundo como ele aparece para a gente. O mundo como ele é nele mesmo, isso aí. A filosofia vai brigar muito para tentar recuperar, mas é quase intransponível, não dá mais. A gente perdeu esse mundo. Isso é muito, muito impressionante. É muito bonito. É um problema extremamente explosivo. Quando você entende isso, fala, nossa, é verdade. Eu não conheço, não tenho como saber como é o mundo sem a minha capacidade de conhecer esse mundo. Ora, pra você ter uma ideia do tipo de problema que vai nascer, não é só um problema, meu Deus, o filósofo fica pensando nessas coisas. Não. Imagina na ciência. Imagina a ciência. Você vai subir num aviãozinho e vai ficar tranquilo que ele vai subir e não vai cair. Por quê? Porque você acredita que as leis da física funcionam. E aí temos o nosso belíssimo problema moderno. Quando ele separou o sujeito do mundo como é nele mesmo, o que garante que o seu conhecimento de física realmente se aplica a alguma coisa no mundo fora de você? O que garante que essas leis da física que você formula realmente funcionam fora da sua cabeça? Veja, essa é a graça, esse é o problema maravilhoso que está nascendo. Muito bonito. Na próxima aula a gente vai falar sobre os empiristas, que vão basicamente dizer Descartes e todos os racionalistas são todos errados. O conhecimento começa com os sentidos. Muito, muito, muito interessante. Mas isso é a próxima aula. E depois desse, então, aí que o negócio pega fogo. Porque aí chegou o alemãozinho, o Kant. Pum. Aí o bicho pega. Aí fica bonito. Mas a gente chega lá. Então veja, o Descartes criou um dualismo aqui intransponível. Entre uma coisa é a mente, outra coisa é o corpo. O corpo tem que característica, que ideia clara e distinta que quando a gente mostra que o mundo existe, ele tem. Ele tem extensão. No mundo, no espaço, ele ocupa uma certa extensão. A cor, a forma, isso é bobagem. Agora a extensão, ele tem. Mas veja, o Descartes só conseguiu achar o ponto de partida. O eu, o cogito. Isso ele achou, que é indubitável. Porque sempre que você duvida, você pensa. Sempre que você pensa, você existe. Acabou. Inclusive a formulação penso logo existe, nas meditações metafísicas não está lá. Está cogito sum. Penso, existo. Por quê? Em outras obras do Descartes ele coloca o ergo, que é o logo. Cogito ergo sum. Mas aqui não tem. Por quê? Porque é instantâneo. No exato momento em que penso, nesse exato momento, eu sou, eu existo. Depois que eu parar, aí eu não sei. Parei de pensar, sei lá. Enquanto eu penso, existo. Tem que ter um sujeito pensante ali. Mas esse é o ponto de partida. Ele tem que avançar, senão ele vai ficar preso nele mesmo. Que grande filosofia é essa? Imagina, filosofia que só mostra que ele existe. Só mostra que ele existe, inclusive. Você, o seu vizinho, esses eu não sei também. Eu não sei se tem outras consciências. A minha, eu sei que tem. Então ele tem que avançar. Para avançar, ele vai ter que distinguir entre 3 tipos de ideias. Ele vai dizer, você tem aquelas ideias que parece que nascem comigo,
que são ideias inatas. Você vai ter aquelas ideias que vêm de fora, que são ideias adventícias. E você tem aquelas ideias que eu crio, são as ideias factícias. Você cria. Então você tem 3 tipos. Ora, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é mostrar que, além da ideia clara e distinta que ele encontra nele, essa ideia que nasce com ele, essa ideia inata do penso, existo, tem mais coisa inata dentro dele. Então ele prossegue. Veja, terceira meditação. Pelo nome de Deus, entenda uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, e pela qual eu próprio e todas as outras coisas que existem, se é verdade que há coisas que existem, foram criadas e produzidas. Ele está aqui falando sobre uma ideia que ele encontra dentro dele, uma ideia de Deus, um ser que é perfeito. Mas aí ele pensa, ó, ele sendo finito e imperfeito, como é que ele poderia ser a origem dessa ideia? Como é que ele poderia ter criado essa ideia? Ora, não dá. Por quê? Porque a causa de um efeito tem que ser igual ou maior que esse efeito. Significa, como é que um ser que é menor, finito e imperfeito poderia ser a causa da ideia de um ser infinito e perfeito? Não é possível. Significa que só tem uma causa possível para essa ideia de Deus que ele encontra dentro dele, que é uma ideia clara e distinta. Deus. Deus é a única causa possível para a ideia de Deus, de um ser dessa magnitude. E ele ainda dá outra prova da existência de Deus na quinta meditação. Ele vai dizer, ó, Deus sendo um ser perfeito, precisa ter todas as perfeições. Se ele não tivesse a existência como uma de suas perfeições, não seria um ser absolutamente perfeito. Então é claro que Deus tem existência, é claro que ele existe. Veja, é uma argumentação difícil de sustentar? Sim, tem bastante discussão a respeito. Mas faz sentido. Ele está dizendo, ó, eu encontro uma ideia em mim que, como é que eu posso ter criado ela se eu sou menor que a própria ideia? Não dá. A única causa possível para essa ideia é que Deus de fato exista. Ora, então, Deus existe. Ele acabou de mover, veja como é fantástico isso, é muito bonito esse movimento. Ele acabou de mostrar que o que existe no mundo? Eu não sei de nada que existe, a não ser que eu existo, enquanto sujeito que pensa, e Deus existe. Essas duas coisas eu posso garantir, mais que isso eu não sei. Mas aí ele avança um pouquinho mais. Por quê? Já que ele sabe que ele, enquanto sujeito, existe, sujeito pensante, e que Deus existe, ora, se Deus de fato for enganoso, Deus não será um Deus perfeito. Ele não vai ter bondade, por exemplo. Ora, significa que, sendo certo que Deus existe, Deus não pode ser um Deus enganador. Se ele for um Deus enganador, ele deixa de ser o que ele é. E veja, significa que, se Deus não engana, o mundo corpóreo, o mundo extramental, fora da gente, também existe. Essas ideias adventícias, essas ideias que vêm fora da nossa mente, fora da gente, que falam, parece que eu senti alguma coisa, parece que o corpo existe, parece que aquela árvore existe, parece que tem 2 luzes aqui. Essas ideias que vêm de fora são garantidas porque Deus existe. Deus é uma ideia inata, clara e distinta para o Descartes. Como a única causa para essa ideia é o próprio Deus, Deus existe. Só que Deus existe, a gente sabe que, se ele for um Deus enganador, ele não é um ser perfeito. Ora, o que não pode ser? Então a própria ideia de Deus garante que o mundo fora da gente existe. Garante que as nossas percepções são reais, são verdadeiras. Veja, é uma boa prova de que o mundo externo existe? Mais ou menos, né? Ela é mais difícil de sustentar. É por isso que
Já se disse certa vez que a modernidade é como se fosse a sexta meditação do Descartes tentando ser resolvida. Qual que é a sexta meditação? É que ele mostra que o mundo fora da gente existe. Esse é um problema tipicamente moderno. Por quê? Muito bonito, quando ele cindiu sujeito e mundo, ele criou um abismo gigantesco. É muito difícil agora você mostrar que esse mundo existe. Esse é um problema nosso. Para nenhum aristotélico isso existia. É claro que o mundo existe. Por quê? Porque quando eu abstraio a essência de alguma coisa, essa coisa está no meu intelecto. É claro. Eu não tenho dúvida disso. Na verdade, eu só conheço assim porque a coisa é assim. Mas agora mudou de figura. O Descartes cindiu. Não. O mundo fora de mim, sei lá. É muito mais certo e seguro que eu, enquanto sujeito, existo. Agora o nosso problema é outro. Agora como é que a gente garante, então, que tem alguma coisa fora da gente e que a gente conhece essa coisa direito? Esse é o nosso problema. Veja, mas é muito bonito. O Descartes demoliu, jogou fora toda a filosofia que vinha antes, disse, vou fazer de novo. E começou a fazer. Alguma coisa que não pode ser colocada em dúvida apareceu, sujeito que pensa. Depois, ele encontrou a ideia de Deus, clara e distinta. Ora, significa que Deus existe. E Deus garante que as minhas percepções do mundo externo são verdadeiras e não falsas. Pronto. Ele trouxe de volta aquele conhecimento que a gente tinha antes, só que agora numa base segura? Trouxe. Ele criou novos problemas? Criou. E uma dúvida fica no ar ainda. Ora, se você olha a ciência moderna, você percebe que a experimentação, os sentidos, a experiência, tem um papel gigantesco na produção do conhecimento. É muito grande. Será mesmo que o Descartes tem razão em deixar de lado os sentidos como uma fonte do conhecimento? Será que os empiristas não têm razão? Bem, isso só na próxima aula. Até lá!